Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é uma videoaula com conceitos iniciais de termoquímica. Na termoquímica, nós estudamos as quantidades de calor que são liberadas ou que são absorvidas durante as reações químicas. Deixei na descrição do vídeo algumas definições importantes para vocês. De uma forma geral, nós podemos dizer que a temperatura expressa o maior ou o menor grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. E, quanto maior a temperatura, maior será a agitação térmica das moléculas. Também podemos dizer que quando uma fonte quente entra em contato, por exemplo, com uma panela de alumínio, o calor é transmitido de átomo para átomo. Esse fluxo de calor continuará enquanto existir uma diferença de temperatura. Na termoquímica, encontramos com frequência as palavras endotérmico e exotérmico. Pois bem, um processo endotérmico é aquele que ocorre com absorção de calor. Pense que você acabou de sair de uma piscina. É comum sentir arrepio de frio, não é? Isso acontece pois a água, ao evaporar, absorve calor do nosso corpo. É um processo endotérmico. Já um processo exotérmico é aquele que ocorre com liberação de calor. Basta pensar na queima de qualquer coisa. Queima da gasolina, por exemplo. Ela libera bastante calor. Aqui embaixo deixei um esqueminha para vocês. Qualquer mudança de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gás ou de sólido para gás, envolve a absorção de calor. Por exemplo, a fusão do gelo é um processo endotérmico. Ele só derrete quando é retirado do congelador e começa a absorver calor do ambiente. Já os processos inversos, do gás para o líquido, do líquido para o sólido ou do gás para o sólido, esses são processos exotérmicos. Outra palavra que aparece com frequência é entalpia. É bem complicado definir o que é entalpia. Uma simplificação que aparece com frequência nos livros é que a entalpia é o conteúdo de energia de um sistema. Mas enfim, o que eu vou dar foco aqui é a variação de entalpia, que pode ser obtida em um aparelho chamado de calorímetro. A variação de entalpia, que nós chamamos de ΔH, é a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes de uma reação química. É o popular castelo de Hogwarts é igual a Harry Potter menos Hermione. Uma reação endotérmica sempre apresenta ΔH positivo, ΔH maior do que zero. E essa reação ela pode ser representada de duas formas. No primeiro caso, é como se a energia absorvida fosse um dos reagentes. No segundo caso, que é muito mais utilizado, o ΔH positivo é colocado fora da equação química. Aqui ao lado, temos um gráfico de reação endotérmica, com os produtos acima dos reagentes, porque ocorreu a absorção de calor. Já uma reação exotérmica sempre apresenta ΔH negativo, ΔH menor do que zero. A equação química pode apresentar a energia que foi liberada como se fosse um dos produtos, ou da forma mais comum, que é quando o ΔH é colocado fora da equação química com o sinal negativo.
Ao lado, temos um gráfico de uma reação exotérmica com os produtos abaixo dos reagentes, pois ocorreu liberação de calor. Existem alguns fatores que são capazes de interferir na variação de entalpia. Destaquei aqui 3 desses fatores para vocês. No primeiro caso, temos a quantidade de reagentes e de produtos que participam de uma reação química. Aqui no exemplo, vemos que 2 mols de gás hidrogênio reagem com 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de vapor d'água. Nessa reação, ocorre a liberação de 485,8 kJ. É liberação de calor porque o ΔH é negativo. E um detalhe sobre esses valores que eu coloquei. Retirei esses números de livros. Não se preocupem com eles. Eles geralmente são fornecidos nos exercícios. E, quando não forem, nós vamos aprender aqui no QFácil como calculá-los. Agora vejam que interessante. Se a equação for multiplicada ou dividida por algum número, o mesmo acontecerá com o seu ΔH. Aqui no exemplo, a equação de baixo. Eu dividi a equação por 2. Então vejam, aqui em cima nós temos 2 mols de gás hidrogênio. Aqui embaixo só temos 1 mol. Temos 1 mol de gás oxigênio. Aqui embaixo temos meio mol. Temos 2 mols de vapor d'água. Aqui embaixo temos 1 mol. E aqui o ΔH, que antes era de 485,8, aqui embaixo temos a metade, 242,9 kJ. No segundo caso, temos que o estado físico dos reagentes e dos produtos também interfere na variação de entalpia. Para uma mesma substância, nas mesmas condições, essa relação que eu coloquei é sempre válida. A entalpia do gás é maior do que a entalpia do líquido, que é maior do que a entalpia do sólido. É só pensar que em um sólido, o grau de agitação das moléculas é mínimo. A forma alotrópica também interfere no ΔH. Para quem não se lembra, alotropia é quando um elemento químico forma mais de uma substância simples. De forma geral, a forma alotrópica mais estável e abundante na natureza é a que possui menor entalpia. O carbono grafite é mais estável que o diamante, enquanto o gás oxigênio é mais estável que o gás ozônio. Que fácil, hein, gente? Essa videoaula termina aqui. Para mais informações, acessem o site qfacil.com.br. Falou!